Aterrorizada, me aproximei da janela do ginásio. Tudo estava nas minhas fotos de todos os ângulos. Havia até fotos minhas saindo do banheiro. Então eles me seguiram mesmo quando eu estava em casa. Tudo ficou escuro. Simplesmente não entrava na minha cabeça. Eu me espreguicei docemente com o sol da manhã. Hoje, de acordo com o planejado, era um dos meus treinos favoritos. O dia prometia ser maravilhoso. Peguei o telefone e congelei por um segundo. Uma mensagem do Dan apareceu na tela. Ele de novo? O Dan é um cara que pediu para sair comigo várias vezes na faculdade de educação física. Estudamos juntos na sessão de basquete. Pra ser honesta, eu poderia ter tentado, mas tinha outros interesses. E então, me cansei da sua persistência. Parece que depois da faculdade, ele conseguiu um emprego como treinador de basquete em uma escola de meninos. E nós apenas trocamos mensagem de textos algumas vezes. Então fiquei muito surpresa ao ver uma mensagem dele. Oi, estou doente e há um torneio chegando na minha escola, ele escreveu. Poderia me substituir no trabalho? Tenho certeza que ainda está jogando muito bem. Te devo essa. Estava escrito no texto. Desliguei o telefone. Embora já tivesse decidido por mim mesma que concordaria, não tive muita sorte com meu trabalho depois da faculdade. Naquela noite eu já estava caminhando para o ginásio da escola. Não parecia nada incomum, mas continuei ouvindo sussurros entusiasmados nas minhas costas. Parece que os meninos ficaram muito impressionados com esse treinador substituto. Não vou esconder, eu gostei. O treinamento começou e eu me apresentei, mas os meninos nem pareciam ouvir o meu nome. Todos eles, como um só, devoraram meu corpo com os olhos. Uau, certamente não esperava tanta atenção, mas fiquei lisonjeada. O que posso dizer? Parece que eles tiveram um grande problema aqui nessa escola com professoras. Então os meninos perdem a cabeça. Finalmente o treinamento acabou. Tanto interesse dos meninos ainda era muito cansativo, mas eu não tinha ideia de que isso não era tudo. Eles literalmente me cercaram e não me deixaram passar. Ei, me dê algum espaço! Cada um me perguntava uma coisa: como escolhi o basquete, com que frequência treinei, etc. E um até perguntou qual era o tamanho dos meus seios. Por que você quer saber? De alguma forma, dispersei essa multidão de curiosos e me tranquei no vestiário. Nunca pensei que você só precisasse trabalhar um dia em uma escola de meninos para aumentar a autoestima. Durante todo o tempo que estive na faculdade, tentei prestar atenção aos meus estudos. Então agora, toda essa atenção era agradável para mim. E até uma novidade. O tempo foi passando, mas depois de um dos treinos, durante o qual os meninos mais uma vez quase lutaram pela minha atenção, algo estranho aconteceu. Entrei no vestiário, mas não consegui encontrar meu top esportivo favorito no armário. Estranho, porque me lembrava exatamente de ter pego. Chateada, fui para casa sem encontrar ele. Mas no dia seguinte a história se repetiu. Não encontrei meus tênis novos no meu armário. Não era mais engraçado. Eu estava prestes a ir ao diretor reclamar de tudo o que estava acontecendo, quando de repente encontrei outra coisa no armário, um pequeno envelope com um coração. Sentindo que algo estava errado, eu abri. Sim, nele um dos meninos confessou anonimamente seu amor por mim. Mas, para ser sincera, hoje até me irritou. Tem que ter algum tipo de limite. Já era tarde, então decidi remarcar minha visita ao diretor para amanhã. Cansada, já estava me aproximando da minha casa, mas de repente fiquei quase tonta. Todo o meu quintal estava coberto com os mesmos envelopes. Havia centenas deles. Com as mãos trêmulas, abri um por um. E os alunos escreveram neles com uma caligrafia diferente que literalmente me idolatravam. Não, isso já era algum tipo de loucura. Talvez eu estivesse perdendo minha cabeça. Está decidido. Eu definitivamente iria ao diretor amanhã. Mas de repente eu ouvi um farfalhar atrás de mim. Lá estavam os meus alunos, eu os reconheci na hora. Então foi você quem armou isso? Os meninos fugiram e eu corri atrás deles. Eles então correram de volta para a escola. Eles conheciam alguns atalhos, então eu fiquei para trás. Mas não havia dúvida, eles correram para lá.
Eu estava caminhando para o prédio da escola, mas de repente congelei com uma vista desagradável. Grupos de meninos que eu estava treinando vinham de vez em quando. Eles sorriam misteriosamente e se dirigiam para a academia. E já havia alguma luz tremeluzente estranha. Eu engoli nervosamente. Um mau pressentimento se agitou por dentro. Eu cuidadosamente andei sobre as janelas da escola, constantemente olhando ao redor para que ninguém me notasse, e me aproximei da janela. O que vi lá me fez pular. Todo o corredor estava coberto até o topo com fotos minhas de todos os ângulos. Havia até fotos minhas saindo do banheiro. Então eles me seguiam mesmo quando eu estava em casa. Tudo ficou escuro. Simplesmente não entrava na minha cabeça. Mas então me aproximei da janela e um suor frio brotou na minha testa. Era eu bem no centro do corredor. Mais precisamente, uma boneca. Minha cópia exata. Colocaram minha blusa favorita nessa boneca e fizeram minha cópia ficar com seios tão grandes que esticou. Obrigado pelo elogio, é claro, mas isso era definitivamente um absurdo. Os meninos, como que encantados, não paravam de se aproximar e colocar oferendas. Várias bugigangas que vinham roubando de mim todo esse tempo. Faixas de cabelo, meias sujas. Acho que até tiraram os guardanapos que usei e joguei no lixo da lanchonete da escola. Eu mal sufoquei um grito. Simplesmente não pode ser verdade. Em algum momento eu não aguentei. Me virei e corri para casa o mais rápido que pude. Eu me tranquei em casa e não consegui dormir a noite toda. Queria que tudo fosse apenas um sonho estranho, mas não. Na manhã seguinte, meu quintal ainda estava cheio de cartas de amor. Eu imediatamente abandonei a escola. Deixe o Dan fazer o que ele quiser. Seus alunos são apenas uns maníacos. Até evitei a estrada para esse maldito lugar agora. Mas não parou por aí. Ainda encontrava cartas e presentes em casa. Eu estava começando a me sentir maluca. Talvez fosse hora de falar com a polícia? Mas qual era o corpo do delito? Não tenho um plano claro. Fui para a cidade. Primeiro precisava ao menos relaxar. Já estava entrando no metrô quando de repente meu telefone vibrou no bolso. Cautelosamente, olhei para a tela. Outra mensagem do Dan. Olá, como vai você? É hora de pagar pelo trabalho feito, não é? Escreveu. Minha tensão só aumentou. O que está acontecendo, afinal? Histérica, mandei uma mensagem de texto para ele com tudo o que pensava sobre ele e seus alunos maníacos. Por que ele me ofereceu esse trabalho? Vamos nos encontrar no café. Explicarei tudo, o Dan respondeu de repente. Eu estava desconfiada. E se ele próprio fosse algum tipo de maníaco? Mas por outro lado, ele me convidou para um lugar lotado. Não, eu só precisava de uma explicação para todo esse absurdo. Meia hora depois, eu estava sentada na frente do Dan e não conseguia parar de tremer. Mas ele apenas me tratou educadamente com um café e começou sua história. O Dan, sem jeito, me olhou nos olhos e admitiu que seus pedidos para namorar comigo na faculdade não eram apenas entretenimento. Ele havia me amado todos esses anos, apenas eu. E mesmo depois de nos formarmos, ele não conseguia me esquecer. Mas depois de tantas recusas, o Dan ficou com medo de falar comigo sobre isso de novo. Eu escutei tudo com a respiração presa. Eu não poderia imaginar que ele estava tão atraído por mim. Mas agora, completamente desesperado, o Dan decidiu dar um passo arriscado. Era a sua última chance de atrair minha atenção. Ele acabou de conhecer um diretor de teatro bastante famoso em nossa cidade. E então comecei a entender o que ele queria dizer. Acontece que o Dan, junto com o diretor, veio com toda essa performance só para mostrar o quão importante eu era para ele. Ele encorajou os alunos a fingirem que me idolatravam, mas em algum momento tudo saiu do controle. Os meninos se recusaram a deixar o papel. Fiquei tão chocada com o que ouvi que não consegui pronunciar uma palavra. O Dan ficou se desculpando e dizendo que não queria me assustar. Foi o diretor que insistiu na ideia. O Dan apenas implorou para começar tudo de novo, pelo menos para conversarmos como antes. Era óbvio que ele estava realmente arrependido. Eu ainda não conseguia organizar meus pensamentos. O Dan já havia dito baixinho: desculpa, nunca mais vou incomodar você.
e estava prestes a sair, mas então o interrompi. Quer saber? Eu disse a ele. Eu até gostei de tudo no começo. E o fato dos meninos terem saído do controle não é culpa sua. O Dan não parecia acreditar que eu estava realmente dizendo isso, mas já tomei minha decisão. Era óbvio que ele havia feito todos os esforços para me impressionar. E ele conseguiu, embora por um método tão estranho. Vamos ter um encontro amanhã? Eu sorri timidamente. Só que desta vez sem envelopes esquisitos. O Dan parecia o homem mais feliz do mundo naquele momento e apenas balançou a cabeça em silêncio. Depois de algumas semanas, já éramos um casal. Afinal, que outra garota pode se gabar de que seu namorado organizou um culto em sua homenagem? Você gostou do vídeo? Então curta e se inscreva, apoie o canal. Obrigada! Eu tava me preparando pra uma atuação muito importante. Hoje meu talento de atuação finalmente seria notado. Mas se aquela Clary fedida tirou minha barba e saiu correndo do provador. Que ela precisa de uma barba? Ela ia interpretar um homem, por acaso? Eu não ficaria surpreso, ela era uma trombadinha. Corri atrás dela, mas antes que pudesse, ela trancou a porta na minha cara. Não, agora não. Bati na porta por 1 hora e meia, mas ninguém me ouviu. Parecia ter acabado. Agora eu poderia esquecer meu sonho. Desde criança eu queria ser um grande ator. Estudei em um grupo de teatro, os professores me elogiaram. Mas eu não conseguiria imaginar que acabaria nesse colégio interno. Eu fui contra, porque eles só aceitavam garotas aqui. Mas eu cheguei aqui por conhecimento. O fato é que a trupe de atuação local foi notada por produtores bacanas. Essa foi a minha chance. E finalmente, hoje eles vieram pro ensaio principal da nossa peça, Romeu e Julieta. Se gostasse do jogo, seríamos convidados para atuar num teatro de verdade. E então a fama mundial estaria batendo na minha porta. Bati na porta por 1 hora e meia até a faxineira me deixar sair. Eu corri imediatamente pros bastidores. E se eu pudesse chegar à final? Mas a trupe toda já tinha ido pra casa. Por minha causa, o show foi cancelado. As meninas imediatamente correram pra me culpar por isso. Eu sempre acabava sendo chicoteado porque é o único cara na escola. Apenas a aluna a Sarah disse baixinho que os membros da comissão votariam pro ensaio seguinte. Eu ainda tinha uma chance. Só dei um suspiro de alívio, mas então me lembrei de quem tinha começado tudo. Eu tava tão bravo, então corri para a diretora, que era minha mãe. Eu contei tudo a ela, que Clary fosse tirada da peça pela explosão dela. Desde o primeiro dia de aula, essa maloqueira tava me assediando. Eu não entendia por que ela me odiava tanto. No entanto, todas as outras meninas também não gostavam muito de mim. Eu era ele, o único cara do colégio interno, tão talentoso. Elas estavam com inveja de mim. Então, enquanto eu caminhava pelo corredor, cada garota sentia que era só devia me xingar. Mas eu não me importava. Eu tinha apenas um objetivo na minha vida, que era me tornar um ator famoso. Eu tinha acabado de chegar à sala do diretor quando vi alguém chorando do outro lado da porta. Eu escutei, era Clary. Como ela passou na minha frente, em minhas lágrimas ela disse que sentia muito pela interrupção do ensaio e que tudo se devia ao fato de que eu estava assediando ela. Que mentirosa, invadi o escritório e gritei que Clary estava mentindo. Ela me trocou de propósito. Ai, minha mãe me deu um olhar cansado. Eu não acredito em Clary, disse que com seu personagem era improvável que elas deixassem ofender. Mas aí ela se virou e disse que eu também não prestava, vim reclamar em vez de resolver o problema. Eu me senti magoado, claro que nem podia ouvir minha mãe me repreendendo. Como punição, minha mãe enviou Clary e eu para limpar o auditório e tínhamos que começar agora. Lá atrás, Clary e eu começamos os negócios em silêncio. Eu tinha muito a dizer. Mas Clary de repente me pediu para mover o guarda-roupa. Ok, sem problemas. Mas assim que fui pro guarda-roupa, ela começou a cair em cima de mim com estrondo selvagem. Saltei por um milagre para fora do caminho. O que você tá fazendo? Eu gritei. Mas o que Clary disse foi que com o braço quebrado eu provavelmente não seria capaz de atuar na peça. Ela bateu a porta e saiu. Clary estava completamente fora de si. Eu precisava encontrar uma nova Julieta pra peça, alguém que não quisesse me bater com o guarda-roupa. Após a limpeza, estava sentado no corredor, pensando em como deslocar Clary da peça, quando de repente vi minha colega de classe, Sarah. Não pude deixar de sorrir vendo ela. Sarah foi a única das meninas que sempre me apoiou. Começamos a conversar e Sarah disse que eu tive sorte de fazer o papel principal, mas ela era apenas substituta da Julieta. Exatamente, sem pensar que eu ia escapar. Então por que você não interpreta a Julieta em vez da Clary? A Sarah me viu um pouco incrédula. Mas então ela acrescentou timidamente que isso só seria possível se a Clary não aparecesse ou perdesse a fantasia. Então ela precisaria de um substituto. Sarah, você é um gênio. No dia seguinte eu entrei em um camarim vazio e comecei a procurar pelo vestido de Clary pelo qual ela deveria usar. Eu iria roubá-lo. Clary não poderia subir no palco e Sarah iria substituí-la. Logo eu estava com o vestido e corri para escondê-lo atrás do armário. No caminho de volta, olhei pro corredor. A comissão já estava montada. Hoje tudo seria perfeito.
Eu já tinha trocado de roupa, mas não pude resistir e olhar pro camarim de Clary. Ela tava procurando desesperadamente seu vestido. Como ela tava zangada. Mas então a Clary me viu na porta, ela lentamente se aproximou e agarrou minha camisa. Bem, eu vou começar o jogo, Romeu. Tire seu terno, disse ela. De jeito nenhum. Corri pros bastidores o mais rápido que pude, mas Clary não tava muito atrás. Eu tava quase no palco quando Clary agarrou minha peruca e caímos no chão. E então percebi que tudo tava quieto demais. Olhei em volta devagar. Estávamos sendo vigiados pela comissão e casa cheia. A gente estava no palco. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, a cortina caiu. Alguns minutos depois, eu estava sentado nos bastidores e não conseguia acreditar que tinha acabado assim. Desta vez, todos viram meu fracasso. Nesse momento, um produtor enfurecido apareceu nos bastidores. Ele começou a gritar que era a primeira vez que ele via tanto desrespeito pelo público. Ele acrescentou secamente que havíamos perdido nossa chance. Depois disso, ele foi embora. Eu não pude acreditar. Clary, ao que parecia, também estava em choque. Saímos de desespero pelo produtor quando de repente vimos minha mãe no corredor. O que ela estava fazendo aqui? No segundo seguinte, minha mãe estava de joelhos na frente dele, implorando que nos desse uma última chance. Sob sua responsabilidade pessoal. Mãe, eu olhei para ela. E ela ainda queria que tocássemos. O produtor deu a ela um olhar de desdém, mas ainda riu. Ok, você tem uma semana. Pulei de felicidade, imediatamente comecei a agradecer fervorosamente a minha mãe. Não teríamos dado certo sem você. No dia seguinte, todas as garotas da escola não falaram comigo propositalmente com Clary por causa do desempenho interrompido. Nunca me importei com a falta de amigos, mas agora eu me sentia muito sozinho. Estava muito parado perto do meu armário quando alguém me viu e me empurrou para trás. Eu me virei e era Clary. O que você quer? Mas Clary corou de repente e disse que queria me oferecer uma trégua temporária para não estragar a apresentação. Precisávamos sair juntos. Ela tinha que estar tramando alguma coisa. Mas por outro lado, toda a trupe sofreu por causa das nossas brigas. Depois disso, Clary e eu apertamos as mãos e concordamos em nos encontrar no auditório depois da escola. Vamos ver que tipo de armadilha ela tá planejando. Mas nada disso aconteceu nos ensaios seguintes. Era como se Clary tivesse sido substituída. Ela não tentou me matar com guarda-roupa ou mesmo me xingar. Além disso, a cada ensaio eu percebi mais que Clary era muito talentosa. Como é que eu não percebi isso antes? Durante uma pausa, eu perguntei a Clary por que ela me odiava. Ela franziu o senho. Ela disse que costumava interpretar todos os papéis masculinos. O papel de Romeu era o sonho dela. E é isso. De repente deixei escapar que ela era uma ótima Julieta e uma garota maravilhosa. Então Claire olhou pra mim com tanta ternura. Eu olhei em seus grandes olhos pela primeira vez. O vestido dela combinava tanto com os olhos dela. Pera lá, o que eu tava pensando? Essa era Claire trombadinha. No dia anterior à apresentação, ensaiamos até a noite. Então, de repente, Claire largou o roteiro. Eu pulei pra ajudar e elas não se tocaram. Um arrepio percorreu meu corpo. Eu olhei nos olhos de Clary. Nossos lábios estavam tão próximos. De repente, Sarah entrou na sala. Clary e eu imediatamente nos afastamos. Sarah olhou pra nós por um momento. Depois disse que eu era um mentiroso. Que eu prometi dar o papel de Julieta pra ela. E agora eu tava beijando a Clary. Eu queria até ela, mas Sarah gritou que jamais iria me perdoar e fugiu. Clary perguntou de forma bem fria. Você queria me privar do meu papel de Julieta. Então tudo que você me disse era apenas seu plano. Comecei a dar desculpas que eu queria fazer isso antes dos nossos ensaios, antes que eu soubesse como ela era maravilhosa. Mas Clary me lançou um olhar de desdém e saiu sem dizer uma palavra. Eu queria impedi-la, mas sabia que agora ela apenas me evitaria. Enquanto eu observava aí, um buraco parecia se abrir dentro do meu peito. Não consegui dormir a noite toda, vim pra peça terrivelmente cansado. Eu queria ver Clary logo, mas ela nem me disse olá. Sarah também estava me evitando. Assim que o diretor e minha mãe me notaram, gritaram imediatamente que não nos usaríamos fazer nada hoje. Clary sorriu inexpressivamente, disse que não se importava comigo, então eles poderiam nem se preocupar. Olhei para o corredor por trás da cena, da comissão olhou para o palco com expectativa. Eu senti uma tensão selvagem. Minhas mãos suavam, uma cortina se abriu e a peça começou. Clary interpretou bem toda a produção. Mas não consegui me concentrar, vez após vez. Olhar para Clary me deixava cada vez mais triste. O que eu fiz? Durante os ensaios, pude conhecê-la de um lado diferente. Percebi que Clary era uma trombadinha. Na verdade, ela era gentil e afetuosa. Clary se abriu para mim e eu estraguei tudo. Então, quando chegou a hora do meu monólogo, não consegui dizer uma palavra. Eu subi no palco e sabia que finalmente tinha que falar. Respirei fundo e imediatamente avisei o público e o produtor que meu texto seria diferente do original. Eu me virei para Sarah, que estava nos bastidores, e pedi desculpas de forma pública. Me comportei de forma abominável quando prometi o papel a ela. Então olhei para Clary, minhas mãos tremiam de medo, e eu disse que lamentava muito tê-la ofendido.
E mesmo que não tivesse mais chances, queria dizer algo. Acho que eu tô apaixonado, Clary. Sinto muito ter percebido isso tão tarde. As palavras escoaram pelo corredor. Houve um silêncio completo. O público e a comissão se entreolharam perplexos. Depois de um minuto interminável, as lágrimas brotaram nos olhos de Clary. Achei que tinha estragado tudo. De repente, ela me beijou. O público explodiu em aplausos. Imediatamente, vi o produtor se levantar lentamente de sua cadeira. Meu coração afundou. Ele diria que foi um fracasso e eu poderia esquecer minha carreira de ator. E de repente, o produtor disse que era muito legal e emocionante. Fomos convidados para atuar no teatro depois disso. E mesmo depois de tudo que aconteceu, tivemos a chance de sermos famosos. Clary e eu pulamos de alegria. Eu vi minha mãe no corredor, enxugando as lágrimas e olhando para mim com aprovação. Eu estava sorrindo quando Clary pegou minha mão e sussurrou. Acho que eu gosto de você também. E por incrível que pareça, essas palavras foram mais importantes para mim do que o nosso convite para o grande palco. Então, acho que entendi o que Shakespeare queria dizer em Romeu e Julieta. Pessoas em guerra ainda podem amar umas às outras e até mesmo lutar por causa do amor. Você gostou do vídeo? Inscreva-se e curta, apoie o canal. Obrigado.